Olá, vamos começar a nossa caminhada rumo aí à última aula, né, de política externa brasileira. Nós que começamos aí desde o período imperial, falando aí das nossas aventuras e desventuras em termos das nossas relações com outros parceiros diplomáticos e comerciais, né? Então, fizemos aí um percurso que foi desde aí o nosso período, mesmo até anterior ao período imperial, né? Então, desde o período dos tratados que levaram à formação das fronteiras do jeito que a gente é. E agora, né, nessa última aula de hoje, vamos explorar aí um pouco das relações diplomáticas e da nossa política externa brasileira no contexto aí dos governos, né, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que governou de 2003 até 2010, e na sequência aí sua sucessora Dilma Ivana Rousseff. Então, falando do primeiro mandato dela. Então, indo ao quadro, exploraremos aí brevemente esses dois governos, né? Então, Dilma Rousseff, vamos tratar aí do primeiro mandato dela, né, de 2011 a 2014, e os dois períodos aí do governo Lula da Silva. E o que é importante destacar aí de interessante desses dois governos? Então, em primeiro lugar, vamos colocar como pano de fundo, né, o cenário internacional, que é sempre importante a gente ter em mente. Então, em termos de marcos aí do cenário internacional desse contexto, a gente pode destacar um marco anterior aí do governo Lula, que foi aí o ataque às Torres Gêmeas, né, de 2001, né? Então foi o ataque de 11 de setembro, que isso traz aí consequências importantes e dramáticas aí para as relações internacionais como um todo, né? E por quê? Porque esse fenômeno, né, ele tratou aí, né, o que aconteceu foi realmente um ataque terrorista à principal potência econômica, né, política mundial, os Estados Unidos, e isso ele redimensiona aí diversas agendas internacionais, sobretudo em razão do tema da paz e da segurança internacionais, né? Então, você traz de volta aí esse tema de maneira bem importante. Então, como que isso se reflete em termos de nossa política externa, né? Então, um dos grandes temas que nós vamos tratar nessa aula, né, que o governo Lula também trata em seus discursos, é a questão da promoção da paz e da segurança internacionais. Então, ele está bastante presente em nossa política externa em razão desse contexto internacional. Outro marco também que é importante a gente trazer, né, é o contexto de crescente aproximação entre Brasil e China, né? Então, o que acontece aí nos anos 2000? A gente tem um dado bastante importante para termos como pano de fundo da nossa análise, que é o crescimento da China como potência econômica internacional, né? Então, a China, ela demanda bastante atenção, nós como analistas internacionais, né? Porque a China, ela realmente sai de um contexto em que ela era bastante agrária, bastante pobre, lá em 1978, né? E desde então, né, com a ascensão ao poder na China do Deng Xiaoping, nós temos uma política de modernização chinesa. E nos anos 2000, essa política vai atingir o ápice. Então, a China realmente cresce muito. E o que acontece com um grande parceiro que cresce muito, né? Ele demanda muitos produtos brasileiros. E dois produtos brasileiros realmente viraram, assim, o carro-chefe de nossas exportações, né, de nossas vendas de produtos para a China. São eles a soja, né, então, para toda a parte de alimentação, e a questão do minério de ferro, que vai ajudar aí a China a formar suas grandes edificações, né, a grande modernização urbana da China aí ao longo dos anos 2000. E por que eu estou falando da China para falar de política externa brasileira, né? Então, ora, como sabemos, né, de muitos já se falou disso na mídia, inclusive, que durante os anos 2000, nós temos aí um boom das commodities, né? O que é o boom das commodities? A gente começa a vender muita commodity. O Brasil realmente passa um ciclo aí que coincide com o período Lula, que é um ciclo de abundância de venda desses materiais. E isso vai gerar um cenário bastante favorável para a gente, né? Porque a gente sabe, né, que quando tem mais dinheiro, parece que a coisa melhora, né? Pelo menos você consegue fazer mais coisa. Então, no cenário interno, né? Então, o governo conseguiu realmente fazer mais atividades, né? Então,
também em política externa, o governo Lula foi um presidente que trouxe mais a ideia de diplomacia presidencial, que já trabalhamos na aula passada, né? Então, essa ideia que o presidente vai para outros países para promover ele próprio a política internacional, né, por meio de viagens, por meio de contatos com outros países. Então, nós temos aí, de uma maneira mais ampla, olhando o contexto, olhando aí a questão do contexto favorável para o desenvolvimento de nossa política externa. Posteriormente, porém, né, então nós temos aí um período que até 2010 realmente está crescendo muito. Em 2010 é um ano que o Brasil cresce muito, então 7,5%, né, é um super crescimento econômico. E isso, se vocês procurarem depois na internet, tem a revista do Reino Unido chamada The Economist, que as capas dela traduzem aí meio que o cenário econômico internacional, né? Então, tem lá uma imagem projetada, né, de uma das capas dessa revista, de um Cristo Redentor, e mostrando como o Brasil estava num cenário de pujança, e a manchete Brazil takes off, então o Brasil decola, né? Então, realmente mostrando essa ideia de ascensão econômica. Muito bem. A questão é que, em 2008, a gente recorda que houve uma crise internacional. E, em razão dessa crise internacional, nós temos que a economia de todos os países do mundo é afetada, né? Então, por quê? Porque a gente sabe também de outras disciplinas do curso e mesmo também já tratamos brevemente nesse curso sobre como as economias, com o passar do século XX e século XXI, elas vão ficando progressivamente mais interligadas. E essa interligação, ela tem consequências positivas, né? O aumento das trocas comerciais, mas também na hora que o centro financeiro do mundo teve um problema, né, que foi a crise de 2008, quando os Estados Unidos realmente tiveram aí uma crise econômica dramática, né? Então todos os países sofreram. Então esse contexto de crise econômica, ele leva aí a uma reversão do nosso quadro, uma mudança de nosso quadro, e de 2011 para frente, quando a Dilma Rousseff assume, nós temos já um cenário de crise internacional que começa aí a se materializar de forma cada vez mais importante na nossa economia. E isso quando a gente soma também com um cenário político interno conturbado, né? Então a Dilma mesmo na cena doméstica, enfrentando várias oposições quanto às agendas internas dela. Então a gente vai criando um contexto interno em que a presidente vai deixando cada vez menos espaço para lidar com alguns temas da agenda internacional. A ponto de, como veremos nessa aula, o professor Amado Servo chama isso também de o declínio, né, das nossas relações internacionais, que coincide com o período de Dilma. Então, tendo esse cenário como pano de fundo, nós vamos analisar aí a nossa política externa no decorrer dessa aula. Vamos trabalhar agora um pouco, né, o período do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o governo Luiz Inácio, ele vem aí no contexto do Partido dos Trabalhadores, né? Então a gente sabe que em eleições passadas, então, por exemplo, o Lula, ele já competiu, né, à presidência, já concorreu à presidência do Brasil, já nas eleições aí que elegeram o Collor, né, então, no início dos anos 90, né, e novamente o Lula tenta, né, o pleito e dessa vez ele é exitoso. Então, o que mudou, né? Então, várias coisas, né? Então, houve aí um cenário em que a população já estava, assim, um pouco cansada daquele tipo de agenda que vinha sendo desenvolvida aí no contexto do Fernando Henrique Cardoso, né? Então, como eu mencionei para vocês, né? Um viés preponderantemente econômico, né? Então um pouco menos desgarrado um pouco mais desgarrado de outras agendas. Por exemplo, há autores que falam, né, que ele tem aí um afastamento quanto questão alguns aspectos de questão social, né? Embora haja discordâncias, né? Porque também o Fernando Henrique, ele traz aí o que seria a ideia do Bolsa Família. Mas assim, houve aí uma espécie de cansaço da população com aquele estilo de governo, então o Lula houve aí a materialização das condições para que ele se elegesse. E também, claro, né, houve uma espécie de ajuste de discurso, né? Então havia uma preocupação do mercado, que se o Lula assumisse, como seria a economia, né? E o Lula, em 2002, ele faz essa carta ao povo brasileiro, em que ele fala, né,
né, que uma vez que ele assumisse aí o poder, haveria manutenção de algumas questões que seriam centrais para a economia, né, que são centrais para a economia, e que haveria aí uma estabilidade financeira, né? Então, tudo isso criou um cenário favorável para que ele assumisse. E o Lula assumindo, ele traz aí temas, né, pautas de agenda internacional que também trazem bastante do que o próprio Partido dos Trabalhadores eles já traziam em seu programa, né, então a sua agenda programática. Já o Partido dos Trabalhadores ele existe aí desde antes dos anos 80, né, e já desde então ele traz essa ideia de, por exemplo, aproximação com os países aí da região sul, né, então traz a ideia de cooperação sul-sul. O que é isso? É a aproximação entre o Brasil e outros países, né, que também estão em fase de desenvolvimento, né? Então, caso de países da África, caso de Índia, caso de China, né? A China cada vez mais sendo uma pujança nesse sentido, mas durante muito tempo aí ela foi um país muito subdesenvolvido, né? Então agora a China está avançando aí a passos mais largos em termos dessa superação, mas mesmo assim a cooperação sul-sul ainda abrange, né, a ideia de cooperação entre esses países aí do sul. Então, indo ao quadro, temos aqui então no Lula, né, a ascensão de uma nova matriz diplomática, né? Então, no sentido que temos algumas características que o Lula vai realmente trabalhar em cima. Como já vimos, a questão da integração regional, ela é uma pauta que ela surge com cada vez mais força desde a época aí do Sarney, né? Então, a aproximação entre o Brasil e a Argentina, a criação do Mercosul e a criação aí de aproximação no sentido de criar infraestruturas comuns, né? Então, como vimos aí na aula passada, a criação da iniciativa de integração da infraestrutura regional, né? A IRSA, que surge nos anos 2000. Pois bem, o Lula vai trabalhar para dar continuidade a essa agenda de integração regional e vai trabalhar aí junto com outros países nessa construção. Por exemplo, a questão de agendas em comum com a Venezuela, por exemplo, né? Então, várias concertações, não só com a Venezuela, mas também países do Cone Sul, e isso vai gerar, por exemplo, a criação da Unasul, que depois nós vamos trabalhar um pouco mais, a Unasul é um foro, né? Um foro onde os países podem dialogar, né? Então podem trabalhar temas em comum. O que é um foro, né? Um foro são quando países, né, se reúnem à mesa, sentam à mesa e vão ali dialogar sobre temas, né? Então temas de interesse que sejam energia, que seja saúde, educação e tudo mais. Então a Unasul foi um exemplo dessa agenda de cooperação, de integração regional, que ela surge com força aí no governo Lula. Indo ao quadro, um outro tópico importante que a gente vai analisar com um pouco mais de calma, é a diversificação de parcerias. Então, o Brasil, ele passa realmente a dialogar com países de vários lugares do continente, né? Então, o Lula, ele é conhecido realmente por buscar relações com países da África, então é um dos presidentes que mais abre embaixadas em países africanos, né? Vai dialogar com países do Oriente Médio, vai realmente estabelecer contatos com países da região. Então, a ideia é realmente de abrir o leque de parcerias. Indo ao quadro, temos ainda que os temas sociais, como eles são parte de uma agenda central do Partido dos Trabalhadores, né? Então, a erradicação da fome, da pobreza, a redução das desigualdades sociais. Então, os temas sociais, eles passam a ser uma das principais bandeiras aí do Lula, né? Então, o Lula aí, por exemplo, traz a questão do Bolsa Família, e o Bolsa Família, em termos de política pública, ele vai servir depois de modelo, inclusive, para outros países, né? Então, países africanos que, por exemplo, sabem dessa iniciativa e que fazem aí cooperação com o Brasil para aplicar esse tipo de iniciativa. Então, um viés realmente mais voltado aí à superação da desigualdade, a questão do combate à fome e à pobreza, são agendas centrais aí da política externa do Lula. Indo ao quadro, temos ainda, né, como eu mencionei, a cooperação sul-sul, que são essas agendas de aproximação com países aí em desenvolvimento, em condições semelhantes à do Brasil.
Pois bem, além dessas características, nós temos também uma pauta importantíssima do Lula, que é a busca da democratização de foros internacionais multilaterais. Então, como eu comentei, o foro é um lugar, é um momento em que os estados se reúnem para falar de temas comuns. E multilaterais, a própria palavra diz, né? Então, são vários lados, né? Ou seja, vários países. E o que o Brasil buscou fazer no contexto desses foros? O Brasil buscou fazer que os países que tinham menos voz, né, passassem a ter mais voz. E os países que tinham menos voz, né, como vocês podem imaginar, são os países em desenvolvimento, né? Então, historicamente, nós temos menos participação de alguns países em organizações internacionais, como as Nações Unidas, por exemplo, né? Então, a gente sabe que as Nações Unidas, como eu já comentei com vocês em aulas passadas, as Nações Unidas foram criadas aí em 1945, após o término da Segunda Guerra, mas ainda as instâncias, uma das instâncias principais das Nações Unidas, que é o Conselho de Segurança, ela é composta por vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, ainda hoje, se você entra no site das Nações Unidas, você vai ver lá que quem compõe realmente esse conselho são aqueles países que venceram a Segunda Guerra. E aí você pergunta, mas e os outros países, né? Por exemplo, o Brasil. O Brasil já participou do Conselho de Segurança das Nações Unidas em mais de 11 ocasiões aí, ou melhor, em mais de 10 ocasiões, e você tem essa participação como um membro rotativo. Então o Brasil entra, participa 2 anos, mas suas decisões não são não tem o mesmo caráter de que esses países que foram os vitoriosos. Ou seja, é uma estrutura que reflete aí já um conflito que já é muito tempo passado. E o Brasil, nesse contexto, busca democratizar esse fórum. Ou seja, olha, fala para esses países, né? A realidade internacional mudou. Hoje nós temos países em desenvolvimento que realmente que são fundamentais para você entender o mundo contemporâneo. Então, por que esses países não participam das Nações Unidas? E o mesmo vale para o Fundo Monetário Internacional. Então, como funciona? O Fundo Monetário Internacional tem a participação de vários países desenvolvidos e alguns países e países em desenvolvimento, só que é muito discrepante, né? Então, o poder de voto dos países ricos, né, Estados Unidos, países da União Europeia, é muito superior a países como o Brasil. Então, o Brasil buscou, principalmente no governo Lula, a trabalhar a questão da democratização desses foros. Indo ao quadro. Por fim, temos ainda a participação do Brasil em coalizões multilaterais. Então, o que são coalizões multilaterais? São diversos grupos que trazem aí a ideia de aproximação para trabalhar em conjunto alguns temas, né? Então, eu trago aqui 3 exemplos dessas coalizões, então grupos de países. Um primeiro deles é o IBAS, então foi um grupo que o Brasil participou aí no governo dos anos Lula, né? Então foi criado aí no governo Lula, que é composto por Índia, Brasil e África do Sul, né? Então foi um grupamento que foi criado para trabalhar aí concertação em várias áreas, inclusive no combate à fome e à pobreza. Um segundo grupo que podemos destacar é o G20 Comercial. O G20 Comercial é um grupo de 20 países em desenvolvimento, né, que foi criado em 2003 no contexto da Rodada para o Desenvolvimento, né, então foi uma rodada de negociações da Organização Mundial do Comércio. E esse grupo de países, ele defendeu que houvesse melhores condições de comércio para os países em desenvolvimento, né? Porque os países em desenvolvimento, eles negociam sobretudo com relação a produtos agrícolas. Então, se você tem medidas protecionistas de grandes países contra esses produtos, então você praticamente inviabiliza aí o comércio para esses países em desenvolvimento. Então, o Brasil se juntou a esses países em desenvolvimento justamente para trabalhar questões importantes aí para esses países. Então, por exemplo, como tornar o comércio de produtos agrícolas mais justo realmente para os países que são realmente uma condição inferior econômica, né? E por fim, vamos destacar também a participação do Brasil no BRICS. Então, o BRICS, vale lembrar, ele foi criado em 2001, na verdade, então foi a análise de um economista chamado Jim O'Neill, da Goldman Sachs, que é realmente uma consultoria de economia. Ele fez um relatório falando, olha,
O BRIC, né, então Brasil, Rússia, Índia e China, são países que realmente vão ascender aí nos anos 2000 e tudo mais, porque realmente são economias grandes. E aí os países leram aquele artigo e falaram, olha que interessante, vamos nos reunir. Então, aquilo que surgiu de uma análise desse economista, ele tornou-se realmente um agrupamento de países, e esse agrupamento de países começou a realmente se reunir, a tratar temas em comum, tanto de aspecto financeiro quanto outros aspectos, paz e desenvolvimento, então, inclusive, decisões conjuntas no contexto das Nações Unidas. E em 2011 houve o ingresso aí da África do Sul e por isso BRICS, né? Então, até então era BRIC. Então, esse também é um agrupamento interessante para a gente entender, mais para frente vamos explorar mais alguns. Então, vimos que o governo Lula realmente ele começa a diversificar não apenas esses parceiros da diplomacia, né, e das nossas relações internacionais, mas também diversificar essa participação no que a gente chama de coalizões, né? Então, aqui a gente vai explorar um pouco do conceito de coalizão de geometria variável. O que é isso, né? Então, a ideia é mais ou menos, eu faço essa analogia que funciona, né? Então imagina que você, né, estudante, tem, por exemplo, no seu aplicativo aí de conversas, né, você tem vários grupos. Então você tem o grupo da sua família, você tem o grupo dos seus amigos, você tem o grupo da faculdade. Então, mais ou menos o Brasil fez isso na esfera internacional, né? Então o Brasil, para cada tema, ele tinha um certo número de pessoas, de países com os quais ele dialogava. Então, por exemplo, para falar lá de mudança climática, o Brasil participou de uma iniciativa chamada BASIC, né? Então, com Brasil, África do Sul, Índia e China. BASIC, falar sobre isso. Para falar sobre mudanças aí no contexto das Nações Unidas, né? Então, por exemplo, para falar sobre a reforma do Conselho de Segurança. Então nesse contexto o Brasil se aproximou de outros países, né? Aproximou de Japão, de Alemanha, né? E aí criou aí o G4, né? Então um grupo de 4 países para falar sobre esse tema, né? E aí assim foi. Então cada tema do desenvolvimento, tema de reforma do Conselho de Segurança, o tema, por exemplo, da mudança comercial agrícola, que foi criado o G20, né? Então, para cada tema que o Brasil buscou trabalhar de maneira mais importante, o Brasil começou a participar de um grupo diferente, né? Então, parceiros diferentes que traduzem essa ideia de temas diferentes. E é isso que traz aí essa ideia de coalizão de geometria variável. Vamos ao quadro? Então aqui, esse conceito de coalizão de geometria variável, então ele expressa essa ideia aí de diferentes grupos nos quais o Brasil participou aí para avançar agendas específicas. Eu já mencionei para vocês o BASIC, que foi um grupo aí na questão da mudança climática, e também o G4 com relação aí ao Conselho de Segurança da ONU, né? E as reformas aí no contexto desse conselho. Adicionalmente, eu também trago o exemplo do G20 financeiro. Então, o G20 financeiro, ele foi aí um grupo que, na verdade, ele estava atuando desde 99, né? Então, em 1999, você tinha um grupo que era aí em nível de ministro das finanças. Então, tinha um grupo de ministros das finanças de diversos países que se reuniam aí para falar de temas das finanças internacionais. E aí o que aconteceu, né? De uma maneira bastante interessante, quando aconteceu a crise de 2008, então aconteceu que a gente sabe que o epicentro da crise foi nos Estados Unidos, então aconteceu uma realmente crise da dívida, né? Então foi uma questão relacionada aí ao contexto das imobiliárias nos Estados Unidos, então tinha pessoas que tinham hipotecas de casas e aí assumiram dívidas e aquilo foi gerando um bolo.
E aí no momento em que um banco faliu, houve aí a quebradeira geral, isso afetou o mundo todo. Muito bem, essa crise de 2008 mostrou para o mundo que apenas que olhar para a solução da crise, você precisaria considerar também o papel dos países em desenvolvimento. Então, inclusive Brasil e China foram chamados aí para ajudar a conter essa crise, né, por meio de realmente recursos financeiros. O Brasil e China, que como eu comentei com vocês, naquele momento atravessaram um momento de melhor, né, cenário econômico, né? Então a China que crescia e o Brasil vendendo produtos para essa China que crescia e logo crescendo junto, né? Então essa crise de 2008 mostrou para o mundo assim: olha, pensar o sistema financeiro internacional, você não consegue pensar só as potências desenvolvidas, né? Você precisa de considerar também os países em desenvolvimento. E nesse contexto, aquele grupo que havia sido criado em 1999, como um grupo assim que só apenas dialogava, né, em nível de ministro das Finanças, a partir desse contexto da crise de 2008, virou realmente um grupo importante em termos de reunião de chefe de Estado, né? E aí o Brasil participando dessa iniciativa também foi um peso importante, deu um peso importante, né, em nossa atuação no cenário internacional, como um país que também foi considerado importante aí para a resolução dessa crise econômica. Em suma, nós temos então diversos agrupamentos, coalizões de geometria variável, que o Brasil, durante o governo Lula, realmente utilizou aí para atuar em diferentes arenas, né? Então, a gente também traz uma ideia de que, assim, o que é um país poderoso, né? Então, o país poderoso não é apenas aquele que tem poder econômico, poder militar, mas também você pode ter países aí que têm determinados recursos, né? Então, recursos, por exemplo, em termos naturais, recursos em termos de relações culturais, recursos de mediação. Então, o Brasil acaba indo explorar um pouco esses outros recursos também, né, como vários outros temas, né, que poderiam ser melhor trabalhados na nossa pauta internacional. Um dos temas muito importantes, né, como eu já comentei anteriormente, foi essa integração do Brasil no contexto regional, né? E o Mercosul, ele foi uma das esferas prioritárias dessa nossa integração. Como eu falei, né, então quando o Mercosul nasce no início dos anos 90, ele nasce bastante com essa ideia de trazer o regionalismo aberto, a ideia de comercialização, tanto entre os países que estavam fazendo parte do bloco, mas também com outros países. Então, à medida que o tempo vai passando, e sobretudo no contexto do governo Lula, começa-se a entender que o Mercosul não deveria ser focado apenas na questão econômica, né? E isso já estava sendo, na verdade, trazido por alguns tratados anteriores, né? Então, tratado de cooperação em matéria de direito, né? Então, outros temas, mas realmente o Lula tem um aprofundamento dessa dimensão social, né? Então, o que acontece durante esse contexto? Busca-se aí pensar outras esferas importantes na questão social. Então, por exemplo, a criação de um Estatuto do Cidadão mercosulino, aproximações aí como, por exemplo, a criação do Parlamento do Mercosul, né? Então, a ideia de trazer aí maior diálogo, né, quanto a representação dos povos, né, desses países. Então, o Mercosul foi realmente se alargando. Vamos ao quadro? Então, aqui temos realmente uma ampliação do Mercosul. Então, podemos entender essa ampliação tanto do ponto de vista temático, né? Então, como eu disse, com o Lula, ele traz aí um reforço da dimensão social, mas também nós podemos enxergar aí um alargamento no número de membros, né? Então, em 2012, nós temos a entrada da Venezuela. Então você pode falar assim, mas professor, eu soube aí, alguém me contou que a Venezuela estava tentando entrar desde 2006, né? Então, de fato, a Venezuela ela tentava entrar no Mercosul já havia algum tempo. Porém, um dos países, né, que participam do bloco, que é o Paraguai, eles eram contrários, né, eram refratários à entrada da Venezuela no bloco. O que aconteceu em 2012? Né? Então aconteceu um cenário favorável para a entrada da Venezuela, porque o Paraguai ele foi afastado aí do Mercosul
em razão de um processo de impeachment. Então, houve aí um processo de impeachment no Paraguai, do presidente Fernando Lugo, e os países do Mercosul julgaram que aquele processo havia sido realmente um atentado aí à questão da democracia no Paraguai, né? Por quê? Porque o Lugo, ele sofreu um processo de impeachment e ele teve menos que 24 horas para elaborar sua própria defesa. Então, naquele contexto, os países do Mercosul consideraram que aquilo foi uma afronta à democracia, né? Afastaram o Paraguai. E nesse contexto do afastamento do Paraguai, que era contrário à entrada da Venezuela, então a Venezuela conseguiu entrar aí no Mercosul. Então vemos aí que no governo Lula nós temos aí uma ampliação tanto do reforço dessas temáticas sociais, quanto também a incorporação de novos membros. Indo ao quadro, temos aqui também a Constituição da União das Nações Sul-Americanas, a UNASUL. Então, a UNASUL, ela foi uma ideia bastante centrada na ideia do Hugo Chávez, né? Então, de criar uma união que reunisse essas repúblicas aqui da América do Sul e em torno aí da definição de projetos em comum, né? Então, trabalhar questões regionais aqui entre os países da região. No contexto da UNASUL, foram criados, então, diversos conselhos, né? Então, a ideia é que foram criados 12 conselhos temáticos para trabalhar temas em separado. Então, por exemplo, havia um conselho de saúde, que inclusive tem sede no Brasil, conselho de segurança, né? Então, conselho de defesa e segurança, que foi criado também para atuar como uma concertação, uma cooperação maior em matéria de trocas militares, assim, né? E vários outros temas, né? Então, a UNASUL ofereceu esse espaço de diálogo entre os países da região e foi aí também uma iniciativa que foi fomentada pelo governo Lula, né? Outra questão importante também, como eu já havia mencionado, em 2010 houve a criação da CELAC, que é a Comunidade dos Países, dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. A CELAC, ela já vem, como havia mencionado na aula passada, de uma concertação que tem início lá em 1985, né? Então, com a criação do grupo de apoio e do grupo de contadora, né? Que eram grupos que buscavam aí melhorar as relações diplomáticas entre os países da América Central, mas com o avanço do tempo, esses grupos, eles vão aí se consolidar numa iniciativa mais ampla de integração, não apenas do Brasil com vizinhos da América Central, mas também com todos os outros países, de maneira que a gente pudesse trabalhar temas de interesse regional de maneira única, né? Então, de maneira mais concertada, não única, concertada, ou seja, dialogada. Então, esse também foi uma iniciativa que foi trazida pelo governo Lula, que o governo Lula também participa, né? E com o passar do tempo, então, né, são feitas várias iniciativas no âmbito da CELAC, inclusive para trazer aí o diálogo com países de outras regiões, né? Então, cúpulas, por exemplo, com a China. A China é um parceiro que vem de uma maneira estratégica dialogar com todos os países da região da América do Sul, né? Então, a China chega já com uma ideia de trabalhar em conjunto, porque a China tem bastante interesse em desenvolver, por exemplo, o comércio, né, com os países da região. E por quê? Né? Porque, obviamente, né, para ela é um grande ganho em termos de matéria-prima e em termos de balança comercial. Então, a gente vê aí que a iniciativa de integração regional, ela vai servir não apenas para dialogar, né, e fazer o diálogo em torno de temas em comum, mas também ela vai servir aí como um canal de diálogo com outras regiões, inclusive países da África e inclusive a China. Duas dimensões fundamentais para a gente entender, então, a cooperação Sul-Sul do Brasil no período do Lula, né? Então foram, sobretudo, nas relações com a África e, como já mencionamos, com a Ásia. Então, conforme falamos já em temas passados, as relações do Brasil com a China, elas experimentaram um aprimoramento constante ao longo dos anos 2000, crescente, né? E o que aconteceu? Durante esse período, as relações comerciais, sobretudo, elas cresceram tanto que a China foi alçada à categoria aí de principal parceiro econômico
econômico do Brasil, então tanto em termos de exportações quanto em termos de importações. A China, por exemplo, chegou a passar os Estados Unidos e a Argentina, né, que já são países que historicamente tinham uma relação econômica com o Brasil bastante elevada. Então a China realmente se fortalece aí no contexto das relações, no contexto da Ásia, né? Claro que também no contexto da Ásia, para entender bastante, né, o que acontece em termos de relação diplomática, é importante que consideremos a Índia como um dos grandes parceiros do Brasil, né? Então, ao longo dos anos 2000, o Brasil e a Índia, eles vão participar de diversas coalizões de geometria variável, que são esses diferentes agrupamentos, né, de países em torno de temas distintos, né, como se fossem diferentes grupos que você tem ali no seu aplicativo de comunicação, né? Então, a gente tem aí esses diversos grupos que o Brasil participa e junto à Índia. A Índia é um país bastante interessante para entender as nossas relações internacionais, porque a Índia também é um país que tem dimensões continentais, como o Brasil, né? Participa de iniciativas conjuntas com o Brasil, por exemplo, o IBAS, né, que é o agrupamento aí que trabalha temas mais sociais, o grupo BRICS, que trabalha aí temas econômicos, temas sociais, temas de desenvolvimento, né, e também da reforma aí do sistema financeiro internacional, também trabalhada no âmbito do BRICS, que conta com a participação de Índia e China. Mas a Índia também tem vários desafios, assim, da mesma maneira que o Brasil, né? A Índia é um país bastante desigual, né? Então você tem quadros de pobreza extrema, você tem uma população muito mais elevada que o Brasil, né? Isso é fato, então realmente tem problemas em escala bem macro, né, com relação a isso. E também a Índia, ela é peculiar porque ela desenvolve bastante a parte tecnológica dela, né? Então, em termos de computação, em termos de investimento em informática, né, em telecomunicações. Então, a Índia realmente é um parceiro estratégico, até para a gente refletir mesmo sobre nossas prioridades, né? Por exemplo, nós também, né, como fruto de política interna, poderíamos adotar uma política tecnológica que fosse mais acelerada do que a que temos na atualidade, né? Então, a Índia investe bastante nisso e realmente ela exporta seus talentos para o mundo todo, né? Então, no contexto asiático, bastante importante a gente ter em mente também a Índia. No contexto das relações da África, claro que quando a gente pensa aí na própria pauta do Partido dos Trabalhadores, né, do PT, a gente vê que a África é um tema central para a nossa agenda internacional. E o Lula realmente constrói em cima desse protagonismo, né? Então ele viaja bastante para esses países. Daí você fala, professora, mas que interessa as viagens do Lula para a África, né? Isso não me interessa, mas eu te falo que as viagens, elas constituem uma evidência de crescente interesse, diálogo e aproximação, né? Então, essas viagens, elas vêm aí para tanto abrir frentes para projetos de cooperação para o desenvolvimento, né? Então, em temas como saúde, agricultura, educação, mas também em temas comerciais, né? Então, explorando aí essas relações. E claro que tudo isso, ele vem num contexto de um marco de reconhecimento do nosso passado de dívida colonial com os países africanos, em razão do nosso contexto anterior, nosso contexto histórico anterior, de colonização, de escravidão e de todo esse peso que a gente carrega. Então, o Lula trabalha, né, durante o governo dele, as relações com a África, reconhecendo isso, né, esse é um marco importante, reconhecer que houve esse contexto, mas também trabalhar para o reforço de laços culturais que são muito fortes e que estão presentes em toda a nossa vida. Então, nós cidadãos, né, todas as pessoas do Brasil têm aí a cultura africana, tem todo esse arcabouço de conhecimento, de práticas, de vivências, né, que vem dos países africanos aí no nosso dia a dia. Então, de fato, é algo que a gente explora nos dois contextos. Então, vamos fazer uma síntese, vamos ao quadro. Então, aqui, no contexto aí do crescimento econômico da China, tivemos reflexos positivos para o Brasil,
como eu mencionei, o boom das commodities, né? Em 2009, a China, em razão dessas elevadas trocas comerciais, se torna a principal parceira comercial do Brasil, supera Estados Unidos e Argentina. Indo para o próximo slide, temos aqui também no contexto da África a ampliação dos projetos no continente africano, e isso num contexto, né, de reconhecimento do nosso passado conjunto, né, de dívida e também dessa identidade cultural que compartilhamos, né, com países africanos, então Angola, Moçambique, Guiné-Bissau. Né? E isso tudo, esse contexto, ele gera aí um terreno fértil para que houvesse uma cooperação técnica e empresarial. Né? Então, o Brasil vai aí por meio de sua Agência Brasileira de Cooperação, né? Então temos aí a ABC. A ABC faz projetos de cooperação técnica, né? Então, o que são esses projetos? São projetos que vão favorecer o desenvolvimento dos outros países, né? Então, na ideia, por exemplo, de levar iniciativas, por exemplo, do Senai, né? Que é um centro de aprendizagem, né? Na área industrial, por exemplo. Então, você levar iniciativas de educação, levar iniciativas de melhoria de técnicas de plantio, né? Então, para favorecer o desenvolvimento da agricultura sustentável. E várias outras medidas que o Brasil passou a fazer de maneira muito mais importante do que fazia com o Fernando Henrique, né? Então, uma diferença, né, interessante, tem artigos, se vocês procurarem na internet, assim, na base de dados da Cielo, né, que é o indexador de artigos mais, assim, destacados, né, no contexto nacional. Então, você vai ver que houve, por exemplo, uma ascensão aí no número de projetos de cooperação entre Brasil e países africanos na passagem do governo Fernando Henrique para o governo Lula. Então, temos aí um contexto de crescente reforço dessa cooperação, né? E isso vem aí no contexto de um discurso de realmente aproximação cultural, e o presidente Lula realmente materializa esse discurso por meio de viagens, por meio de uma inclinação maior, né? Ou seja, sua diplomacia presidencial é mais acentuada no sentido aí de estabelecer fortes laços com países aí do continente africano. Então, mencionei vários, né? Angola, Moçambique, Guiné-Bissau principalmente, que são países africanos lusófonos, mas também outros países do continente. Então, como vimos, o governo Lula, então, ele governa num contexto de pujança econômica, né? Temos aí o superciclo das commodities, então o Brasil realmente aprimora, melhora muito suas relações econômicas internacionais. Contudo, né, quando a gente tem aí a crise de 2008 e também em razão de várias questões internas, né? Então, por exemplo, nós temos aí várias reformas que estão sendo discutidas ainda, né? Reforma da Previdência, reforma tributária, várias reformas que são necessárias em razão de vários problemas internos, né? Então, a partir do governo Dilma, essa crise começa assim, a ter um agravamento realmente crescente, né? Então, o governo Dilma, ele tem uma agenda internacional que é bastante similar ao governo Lula em termos de pautas, né? Então, a Dilma também vem do Partido dos Trabalhadores, né? Então, ela também vai valorizar relações com a África, a cooperação Sul-Sul, o reforço da integração regional, a diversificação das parcerias bilaterais e multilaterais. Contudo, o que acontece? Em razão desse contexto, né, de mudança aí do cenário internacional e também em razão de a Dilma enfrentar um agravamento, né, das condições políticas internas, então é um governo que realmente internamente passa por muita crise, realmente sobra pouco para a Dilma, pouco tempo, para ela trabalhar essas questões de política externa, né? Então, a gente reconhece no governo da Dilma o que é conhecido aí como o declínio, né? Então, o professor Amado Servo Clodoaldo Bueno, eles trazem essa ideia de que o Brasil realmente, ele se encolhe em suas relações internacionais, é um declínio das relações internacionais, né, do Brasil, porque realmente a gente tem menos recursos e alguns, né, autores argumentam que também a Dilma em si tinha menos, né, ou seja, tinha menor inclinação
para ter esse interesse por desenvolver uma política externa ativa, né? Então, essa ideia de viagem a países africanos, ela reduz isso dramaticamente, com outros países também. Então, a gente reconhece na Dilma aí uma diminuição de várias questões, né? Então, esse é o contexto mais amplo, né? Vamos ao quadro? Então, realmente a gente tem, embora a gente tenha aí um contexto de linhas de continuidade com o período Lula, né? Então a gente tem diversas aí questões que são semelhantes, né? Então, por exemplo, a ênfase na cooperação Sul-Sul, na integração regional, né? No combate da pobreza. Então, isso na teoria. Só que na prática a gente tem um contexto de crise não apenas econômica, né? Eu diria também um contexto de crise política interna, e isso vai dificultar muito o desenvolvimento de uma agenda mais operante, né, em termos de relações internacionais. Então, claro que o Brasil ele continua buscando manter uma agenda ativa, né, em termos aí, por exemplo, de BRICS, né, mas isso é bem diminuído. Então, apenas para dar um exemplo para vocês, né, a Dilma realmente tenta avançar alguns temas, né, então no contexto dos BRICS, por exemplo, em 2014, a gente tem a criação de maior estrutura de institucionalização desse bloco. Então, até então, o BRICS era um grupo assim que se reunia para tratar de temas em comum. A partir de 2014, o Brasil também participa da construção de estruturas que vão dar maior institucionalização para o bloco. E o que eu digo como institucionalização, né? Então, são criadas duas estruturas, né? Então, o Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Então, cria-se um banco que vai ajudar a fomentar aí projetos de desenvolvimento, então, na questão de, por exemplo, energias renováveis, questão de infraestrutura, né? Então, é realmente um banco que tem esse propósito de ajudar os países em desenvolvimento a melhorar suas condições estruturais. E, por outro lado, também há nesse mesmo ano, né, numa cúpula que se realiza em Fortaleza, a criação aí do arranjo contingencial de reservas. Que nome feio, né? Não, na verdade, esse arranjo ele vai servir o quê? Para ajudar os países do grupo, né, a superar eventuais problemas em suas contas externas. Isso a gente chama de balanço de pagamentos. O balanço de pagamentos nada mais é do que uma visão mais ampla das contas que o próprio país tem com outros países, né? Então, considera exportações, importações, investimentos, tem tudo ali, né? Então, a gente vê que mesmo a Dilma, nesse contexto mais conturbado, realmente ela diminui muito a sua agenda externa. Porém, ela consegue ainda continuar participando de algumas iniciativas interessantes, né? Então, essa ideia da criação aí de novas estruturas no contexto dos BRICS é uma ideia bem interessante para vocês terem em consideração, porque essas estruturas elas existem atualmente e elas reforçam essa ideia de que o Brasil participa de iniciativas junto com países que são muito grandes e que detêm aí, embora detenham condições geopolíticas bastante diferenciadas, né, eles atuam em concertação, né? Então imagina que o contexto geopolítico de Brasil, de China, de Rússia, de Índia, de África do Sul são bastante distintos, né? São populações distintas, tamanhos distintos, vizinhos distintos, e isso gera o quê? Gera que cada país também tem interesses estratégicos um pouco diferenciados. Porém, nós, né, atuamos no contexto desse grupo, e isso é interessante para entender, né, como a política externa pode dar realmente margem, né, para que o país atue com parceiros diversos e que produza resultados que são positivos aí nesse sentido. Então, isso é uma iniciativa do governo da política da política Dilma Rousseff, né, nossa presidente, que foi a presidente, e ele dá uma ideia geral aí desse contexto.
Legal. E agora na prática, vamos explorar aí uma ideia interessante. Eu até inclusive convido vocês a entrarem no site do NupriUSP, né, que é um site de um dos grupos de estudos da USP e que tem um capítulo meu publicado sobre esse tema que eu vou falar um pouco, que é a política externa brasileira, né, na época da governança da internet. Então, é um tema que é bastante importante hoje, que é pensar como que a internet também está aí sendo discutida no âmbito da política externa. E o caso que eu trago na prática, ele lança luz sobre esse tema, né? Então, a gente pensa que hoje a rede mundial de computadores, né, a internet, ele conecta todo mundo, né? Então, conecta pessoas do Brasil, dos Estados Unidos, da China, da Austrália, enfim. E pensa que isso pode gerar consequências importantes em termos de política externa, né? Então, por exemplo, os países podem espionar uns aos outros por meio da rede, eles podem acessar dados, né? Inclusive de forma aí, invasiva, né? E isso aconteceu no contexto da nossa política. Então, indo ao quadro, em 2013, houve aí a revelação de um caso de espionagem dos Estados Unidos. Então, descobriu-se que a agência de inteligência americana, né, estava aí no contexto da NSA, que era uma agência realmente que tratava desses dados via internet, enfim, e estava espionando correspondências tanto da Dilma Rousseff quanto de empresas brasileiras como a Petrobras. Então, quando eu falo espionar, é realmente olhar dados de e-mails e tudo. E isso gerou uma situação bastante importante do Brasil, que foi, o Brasil foi nas Nações Unidas e falou, olha, a gente realmente não pode aceitar isso, né? Mas o interessante dessa iniciativa do Brasil é que o Brasil também se juntou a outro país muito importante também que teve o mesmo caso, né? Que foi a Alemanha da chanceler Angela Merkel, né? E que também teve a correspondência violada, e aí o Brasil foi nas Nações Unidas e trouxe aí o tema de uma perspectiva não apenas de uma visão assim do Brasil como, estou reclamando de algo que aconteceu só comigo. O Brasil fez uma argumentação no sentido de trabalhar esse direito à privacidade como um direito humano. Então, já trabalhando a ideia, né, de direitos humanos, que é algo que é super caro, né, super importante para as Nações Unidas, o Brasil falou assim, olha, a privacidade, o direito de você manter aí de uma maneira mais reservada dados da vida pessoal, da esfera privada de uma pessoa, isso é um direito humano, né? A nossa expressão humana requer que nós tenhamos aí o nosso direito ao recolhimento. Se eu não quero revelar algo que é do meu fundo pessoal, da minha vida privada, não importa para os outros. Então, foi interessante que o Brasil ajudou a trazer esse tema nas Nações Unidas, né? E junto com a Alemanha, então foi construída aí uma resolução que trata do direito à privacidade na era digital. Então, justamente explorando como, mesmo tendo um mundo interconectado, nós precisamos de fazer atenção quanto à esfera privada. E isso deve ser respeitado não apenas no mundo online, né, ou seja, no contexto de nossas redes sociais, de nossa vida aí no contexto dos dados, mas também no contexto de nossa esfera pessoal. Então, isso foi um tema interessante que revela assim, nossa, a política externa, na verdade, ela é muito próxima da nossa realidade, né? Então, nós, a todo momento que acessamos o celular, que entramos ali no computador, imagine só que quem tem acesso àquilo ali, né? Pensa que aqueles dados que você está recebendo ali, tem gente monitorando, que você vê o que você faz. Então, veja que foi um movimento capitaneado ali pelo Brasil, pela Alemanha, que leva um tema que é realmente central para o nosso mundo contemporâneo, né? Nossa vida online e nossa vida offline. Às vezes elas estão juntas ali, né? Tem gente que não desgruda do celular, né? Então, de repente, isso tudo foi levado aí para a esfera estatal, né? Então, os estados discutindo realmente como isso é um tema fundamental aí, não apenas da ação de cada indivíduo, mas para todo mundo na contemporaneidade.
Então chegamos aí ao final de nossa caminhada, né? Na presente aula nós exploramos um pouco as relações tanto do governo Luiz Inácio Lula da Silva quanto do governo de Dilma Rousseff com parceiros externos, né? Então foi uma caminhada aí em que discutimos temas como a cooperação Sul-Sul, a melhoria de situação de combate à fome e à pobreza por meio dessa cooperação para o desenvolvimento, temas de segurança internacional, temas também de proteção aos direitos humanos, né, por meio aí, por exemplo, da resolução que foi patrocinada pelo Brasil e pela Alemanha no contexto das Nações Unidas, né, o direito à privacidade na era digital. Então, vimos aí esse contexto. Vamos ao quadro? Então é isso que vimos hoje, né? Então a política de Lula, seu contexto internacional, um contexto internacional seguramente favorável, né? Então em termos econômicos, né? Isso muito em razão do crescimento da China e como éramos aí um grande fornecedor de matéria-prima para ela, então conseguimos aí uma melhoria do nosso comércio, né? Então é um dado importante para entender isso. Contudo, né, uma carência de condições mais estruturais para manter isso, né, fez que quando houve a crise de 2008, nós tivemos aí uma mudança de cenário internacional e isso, acompanhado a problemas internos da política de Dilma Rousseff, levaram aí uma condição de declínio do Brasil no cenário internacional. Então, a gente viu aí que, e até com uma maneira interessante para refletir, que nós temos aí a falta de condições estruturais mais importantes, né? Então, ou seja, a gente estava indo num cenário de pujança econômica, mas depois, quando a bonança acabou, a gente teve realmente cenário de crise. Então, eu tinha mencionado para vocês, né, a capa da revista The Economist, que no contexto do Lula mostrava o Cristo Redentor decolando, e depois, já mais para frente, no contexto da Dilma, a mesma revista fez uma capa mostrando assim, um Cristo Redentor assim, em espiral para baixo, tipo caindo, sucumbindo, para denotar essa ideia de declínio. Então, bem interessante para pensar também que, então o Lula foi tudo bem ali e a Dilma piorou tudo, né? Então, vamos despersonalizar e também pensar, olha, a gente teve a ausência de condições estruturais, né, que afetaram a nossa política no longo prazo. Mas então, eu agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham realmente aproveitado o nosso curso, que começou desde o nosso desenho de fronteiras, o mito da Ilha Brasil, que a gente trabalhou em aulas passadas, fomos dialogando aí com a nossa política externa, que em alguns momentos ela foi muito alinhada automaticamente com os Estados Unidos, um momento anterior alinhada com a Inglaterra, mas aos poucos a gente foi pensando de uma maneira mais autônoma a nossa política externa e pensando que nós tínhamos um papel no mundo maior, né, do que ficar alinhado a um país e a outro, né? Então, com a política externa independente, nós reafirmamos muitos dos preceitos que já haviam sido trazidos pelo Barão do Rio Branco, né? Então, de como o Brasil é um país pacífico, de como o país ele pode ser mais, né? Ele pode defender relações soberanas com outros países, e isso foi sendo carregado aí na nossa política, né? A ponto que quando a gente teve aí o término da ditadura militar, nós conseguimos colocar na Constituição, no artigo 4º, princípios, né, das relações internacionais do Brasil e que passaram aí a ser muito caros, né, desde então. Então, como é importante para defender aí a autonomia, a soberania, a cooperação entre os povos, a paz, né, e o desenvolvimento. Então, na verdade, a gente teve um histórico aí de avanços, recuos, mas também de muito amadurecimento em termos da política externa. E eu espero, sinceramente, aí que a gente continue fazendo valer esses princípios.